Olá pessoal, eu sou a Marina, bióloga pela Universidade Federal de Catalão. O meu orientador é o professor doutor Emerson Mussolin e a nossa pesquisa analisa a relação ecológica existente entre ácaros e moscas presentes em um agroecossistema do município de Formosa, em Goiás. Algumas espécies de moscas são pragas de grande importância e podem gerar prejuízos ao produtor rural, tanto pela diminuição do peso e do vigor do animal por meio da injúria que elas causam a ele, quanto pela maior vulnerabilidade a doenças, já que moscas são vetores mecânicos de diversos patógenos. Além disso, podem causar danos ao couro, inviabilizando a sua venda. Geralmente são aplicados inseticidas como formas de controle dessas populações de moscas. No entanto, a aplicação desses produtos traz uma série de consequências negativas, como, por exemplo, a seleção de dípteros resistentes, a contaminação dos produtos finais, como carne e leite, o lançamento de resíduos tóxicos no meio, além da redução de insetos benéficos daquela população, como predadores naturais e polinizadores. A literatura nos indica que quanto mais diversificadas forem as estratégias de controle aplicadas, maior a chance daquela população praga realmente ser controlada. E uma das estratégias que a gente pode aplicar é o controle biológico. O controle biológico é interessante porque ele traz uma série de vantagens se a gente comparar, por exemplo, com o uso tradicional dos inseticidas, como, por exemplo, o fato dos agentes de controle permanecerem no local muito tempo após a aplicação. A especificidade também é muito interessante, já que os inseticidas, por exemplo, não possuem especificidade, matando ali qualquer tipo de inseto que estiver presente. E além disso, uma grande vantagem é o fato dos produtos biológicos não lançarem resíduos tóxicos no meio, então não poluindo o meio, isso é muito interessante. E dentro desse contexto, uma família muito promissora é a família de ácaros Macrochelidde, por isso que é tão importante e interessante esse tipo de trabalho de análise. Nesse sentido, os nossos objetivos foram identificar as moscas e os ácaros encontrados na área analisada, estabelecer a prevalência de ácaros em relação ao total de moscas coletadas, estabelecer a quantidade de ácaros por mosca hospedeira, o que a gente chama de intensidade de forésia, além de estabelecer a intensidade de forésia também em relação ao sexo da mosca. E além disso, queríamos verificar a relação existente entre o tamanho da mosca e a quantidade de ácaros que ela consegue portar. A parte experimental do trabalho foi realizada no Parque de Exposições Agropecuárias do município de Formosa, e a gente escolheu esse local porque ali existe uma grande população de mosca, é um local com vários estábulos para bovinos, e essas moscas presentes ali utilizam a matéria orgânica para completar o seu ciclo de vida. A gente coletou por meio de armadilhas, então adicionamos 77 armadilhas com iscas de fígado bovino no local, e posteriormente fixamos essas moscas e levamos para o Labim para realizar as análises laboratoriais. As análises laboratoriais consistiram na identificação e sexagem das moscas coletadas. Além disso, foi verificada a quantidade de ácaros que cada mosca hospedeira portava, foi verificado também o sítio de fixação desses ácaros, ou seja, o local que eles estavam na mosca. E além disso, foi medido tanto o tamanho da mosca quanto o tamanho do ácaro. O tamanho do ácaro foi medido por meio de uma lente ocular milimetrada adicionada ao microscópio. Então, para verificar a prevalência de forese, a gente analisou o número de ácaros coletados em relação ao total de moscas examinadas, e para analisar o índice de forésia, a gente analisou o total de ácaros coletados em relação apenas às moscas hospedeiras. No final do trabalho, 6.442 dípteros foram coletados, sendo que só Califóride e musca doméstica apresentaram ácaros associados. Ao todo, 197 moscas das 6.442 estavam portando ácaros, e ao todo nós conseguimos identificar 312 ácaros. 312 ácaros estavam presentes nessas 197 moscas hospedeiras. Esses ácaros pertenciam à família Macrochelidde e, considerando a amostra, a gente teve uma prevalência de forésia de 3%, então do geral de moscas coletadas, 3% tinham ácaros associados.
E além disso, o índice de forésia foi de 1,5, ou seja, para cada 2 moscas hospedeiras, nós tínhamos 3 ácaros associados. Aqui a gente tem exemplos tanto de mosca doméstica acima como califóride abaixo, com ácaros associados na base da asa. A família Macrochelide também já foi encontrada em outros agroecossistemas analisados, por Valério em 2022 e por Rodrigueiro em 2024. No trabalho desses autores, o local analisado apresenta uma riqueza maior de ácaros se a gente comparar com o nosso trabalho. Mas isso é interessante porque nos permite visualizar a influência que fatores bióticos, abióticos e até a aplicação de inseticidas têm na riqueza de espécies de ácaros, porque no nosso local analisado é aplicado com bastante frequência inseticidas, então isso pode ter afetado a riqueza de ácaros na nossa amostra. É interessante ressaltar também que a literatura aponta essa espécie como uma espécie muito promissora, justamente por serem predadores vorazes, tanto da fase larval da mosca doméstica, das moscas, né, em geral, quanto serem predadoras também dos ovos desses insetos. Em relação à intensidade e frequência de forésia pelo sexo, o que a gente conseguiu verificar foi que 92% de todas as associações foréticas aconteceram em moscas fêmeas. Além disso, a intensidade de forésia de moscas fêmeas foi maior, 1,6, enquanto para machos foi de 1,5. Isso pode estar relacionado com o comportamento de oviposição que a fêmea tem. Então, ela precisa chegar muito próximo do solo para botar mesmo seus ovos, né? E esses ácaros, por terem comportamentos oportunistas, podem se aproveitar desse momento para se fixarem nas moscas. Em relação ao sítio de fixação, o que a gente pôde identificar foi que em moscas macho, apenas 2 sítios de fixação foram constatados, sendo na cabeça e na calíptra, que é a base da asa. Enquanto que nas moscas fêmeas, 7 sítios de fixação foram definidos, merecendo destaque a base da asa, que foi o local mais significativo. Depois veio o tórax, abdômen, cabeça e espiráculo. Falando ainda especificamente sobre sítio de fixação, aqui a gente tem uma representação gráfica que nos permite visualizar como a base da asa foi importante. Então, 57% de todas as associações foréticas aconteceram nesse local. 176 indivíduos, né, dos 312 estavam fixados ali. E merece destaque também a face ventral do tórax, com 18% dos indivíduos fixados ali. Isso pode ter relação também com o comportamento de oviposição que eu falei anteriormente, né? Porque elas deixam essa parte do corpo muito próximo do solo e ácaros podem se aproveitar disso para se fixarem nas moscas nessa hora. Em relação à altura da mosca e à quantidade de ácaros, o tipo de associação mais comum foi de uma mosca para um ácaro hospedeiro. Então, moscas de várias alturas, desde 5 milímetros até 8 milímetros, tinham um ácaro associado. Então, esse foi o tipo de associação mais comum. Só que algo muito interessante que a gente consegue verificar aqui nesse gráfico foi que a gente confirmou, né, o que a literatura nos diz a respeito disso, que a literatura diz que densidade forética alta atrapalha o voo da mosca. Então, quanto mais indivíduos fixados, menos essa mosca consegue voar. E a gente consegue visualizar isso nesse gráfico, porque só moscas de 7 milímetros para cima conseguiram ter o tamanho adequado mesmo para portar mais de 5 ácaros, como está destacado aqui. Então, a gente concluiu que existem ácaros da família Macrochelide associados à califóride e mosca doméstica no local analisado. Além disso, esses ácaros estavam em 7 sítios de fixação diferentes, merecendo destaque a base da asa. E a gente espera que nossos dados, nosso trabalho sirva de subsídio para pesquisas nesse sentido, visando inclusive buscar algum produto biológico para ser alternativa ao uso de inseticidas, podendo ser usado até na pecuária orgânica. Aqui estão meus agradecimentos, eu agradeço minha universidade, agradeço o evento, agradeço muito meu orientador e meu laboratório querido por toda a infraestrutura que eu usei e agradeço os funcionários do Parque de Exposições Agropecuárias de Formosa. Aqui estão minhas referências e fico à disposição caso surjam quaisquer dúvidas. Muito obrigada.